Olá, boa noite a todos, graça e paz de Jesus Cristo para vocês. Hoje, quarta-feira, 19 horas e 30 minutos, estamos de volta como membros da Igreja Batista Central de Petrópolis. Meu nome é Paulo Timóteo, sou o pastor presidente titular e, junto comigo, irmãos queridos, abençoados, para me ajudarem na administração dessa reunião, esse culto que queremos prestar ao Senhor. E você aí do outro lado, nosso irmão, nossa irmã, aliançado e comprometido com a gente, também amigos, gente que não tem o nome arrolado aqui, mas que muito nos honra com a sua assistência, participação, porque desejamos muito que você se envolva com aquilo que queremos fazer nesta noite, a música, a oração, a pregação, tudo é, antes de mais nada, para glorificar o Senhor, mas depois para abençoar você. Nós queremos chegar até a sua vida, a sua mente, seu coração, sua alma, até seu corpo, queremos chegar com a graça do Senhor, queremos ser depositários e também instrumentos para Ele fazer com que você seja muito, mas muito abençoado nesta noite. Então, é isso. A gente é igreja e enfrentando essa situação de pandemia, com as limitações, não digo impostas, mas concordantes, em relação às autoridades e também mediante o bom senso, nós queremos preservar a saúde de todos e é assim que acontece, as transmissões dos cursos estão sendo online, já retornamos com a presença aos domingos, no horário das 19 horas e sempre temos veiculado como que você se inscreve a fim de participar. Isso aparece nos grupos oficiais de WhatsApp da Batista Central, que é o IBCP Oficial 1 e o IBCP Oficial 2, e também nas outras redes sociais sempre há notícia. Tá bem? Quero orar com você. Vamos falar com Deus? Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo, bendigo, exalto, magnifico. Tu és o único, o incomparável, Tu és o eterno, Tu és o poderoso. Não há outro como o Senhor. Não há outro que se possa comparar-te. Por isso que estamos aqui alegres, felizes, satisfeitos por podermos nos encontrar. Agradeço a Ti pelos meus queridos que me ajudam e também promovem essa reunião, não de si mesmos, assim nós temos crido, mas mediante a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, faz chegar com qualidade de Deus nas residências, faz chegar com aproveitamento a cada vida que está do outro lado, assistindo, participando e se envolvendo, faz chegar a tua bênção, faz chegar a tua glória, faz chegar a tua graça, faz chegar a tua ministração, faz chegar a tua disciplina, faz chegar a tua autoridade, a tua correção, faz chegar o que é necessário para que as pessoas sejam transformadas para melhor. É isso que nós te rogamos. E muito obrigado por todos aqueles que continuam firmes, continuam em pacto, continuam aliançados com a Batista Central, nos ajudando a fazer a obra do reino. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a paz, querido, quero te convidar essa noite para louvar o Senhor, aquele que é o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Jesus, nós estamos aqui na Tua presença essa noite, para declarar que só Tu és santo, só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus
no seu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós, e no seu completo acesso ao coração do Pai, o véu que separava nós aqui, estamos nós aqui. Nós estamos aqui essa noite, Senhor, para declarar que Tu és digno, só Tu és digno, Senhor. Não existe outro Deus senão o Senhor. E por isso nós vamos louvar o Teu nome essa noite. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Senhor, Teu nome é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre, Senhor. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Jesus. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Muito obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor e a nossa adoração essa noite, pois só Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Nós te amamos, Senhor. Louvado seja o Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a você que nos acompanha aí em casa. Graças a Deus pelos louvores entoados, por mesmo no meio de tudo isso a gente conseguir
de alguma forma se reunir como igreja. E essa noite eu queria compartilhar com os irmãos um texto que acredito eu seja muito conhecido, que está lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 23. Nós vamos ler o finalzinho do capítulo 4 e os primeiros 3 versículos do capítulo 5. Mateus, capítulo 4, a partir do verso 23, que diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Capítulo 5. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Te convido aí na sua casa, você curvar a sua cabeça durante um período, para que a gente fale com o Senhor, pedindo a Ele que nos ajude nesse momento. Senhor, essa é a Tua palavra aberta, lida. Te peço a Tua graça, a iluminação do Teu Espírito, não só sobre mim, que estou falando, mas sobre os meus irmãos que estão em casa, cultuando junto comigo, ouvindo a Tua palavra. Que essa palavra encontre lugar no coração dos Teus filhos e que ela prospere segundo o Teu propósito. No nome santo de Cristo. Amém. Essa, como eu disse, é uma passagem bastante conhecida, porque principalmente o capítulo 5 em diante, porque registra o Sermão do Monte, o famoso Sermão do Monte. Mas há algo de muito interessante na Bíblia. Muitas pessoas olham para ela como se ela fosse apenas um livro, ou olham para ela como se ela já tivesse sido montada de qualquer jeito, em qualquer ordem. Mas a verdade é que Mateus não é o primeiro livro do Novo Testamento à toa. Ele tem um esforço maior em mostrar Jesus como aquele que fora prometido lá atrás e que mostrar Jesus como aquele em quem as profecias se cumpriam. Se a gente lembrar, fizer um rápido panorama histórico, a gente vai lembrar que a aliança que Deus faz com a casa de Davi lá no Antigo Testamento é dizendo que não faltaria a Davi um descendente que se assentasse no trono. Não faltaria à casa de Davi alguém que se assentasse no trono. E desde então as profecias em torno de um reino que duraria para sempre, de um rei que reinaria para sempre, com as suas bases de reino sólidas, na palavra do Senhor, vão crescendo. A gente sabe muito bem, ou a maioria de nós conhece, o fato de que durante 400 anos entre Malaquias e João Batista, a gente teve o que muitos chamam de um silêncio de Deus. Não havia profecia oficialmente levantada pelo Senhor nesse período, mas esse é um período de muitas mudanças e é um período que influencia muito no texto, por exemplo, que a gente acabou de ler. Jesus não aparece num vácuo histórico. Jesus aparece numa época com um contexto social muito trabalhado, num contexto político muito trabalhado, num contexto cultural muito trabalhado. E quando ele surge na região dali, como a gente leu, da Galileia e de Jerusalém, e começa a pregar, as pessoas começam a se impressionar com a pregação de Jesus.
Voltando para o texto que a gente leu no início, no capítulo 4, no verso 23, a gente vê que a narrativa desse capítulo 4 começa com a tentação de Jesus no deserto, logo após ele ter sido batizado, passa pelo começo de ministério dele na Galileia, vai ali no seu meio, Jesus chamando alguns dos seus primeiros discípulos, e então Mateus fecha o capítulo 4, ou ele encerra essa sessão dizendo que Jesus começa a pregar publicamente, ele começa a andar publicamente, e multidões o seguiam, ele curava muita gente, como a gente vê aí no versículo 23 e no versículo 24, e o fato dele curar muitas pessoas fez com que a sua fama aumentasse e as pessoas fossem atrás dele. Só que Jesus não curava as pessoas por curar. Até mesmo as curas de Jesus tinham um propósito, para mostrar que ele era quem ele dizia ser, o Filho de Deus. E esse é um dos esforços que Mateus faz no livro dele, de mostrar que Jesus é de fato o Filho de Deus, o Messias prometido, aquele que viria e que se assentaria no trono. Talvez no início da jornada de Jesus isso fosse ainda um pouco prematuro, mas a gente consegue ler no restante do livro de Mateus que muitas pessoas tinham a ideia de que Jesus enfrentaria o Império Romano, que era o governo da época, que era o poder da época, que ele enfrentaria o poder romano e que ele tomaria o controle, junto com os seus discípulos, da região por onde ele passava. E essa era a expectativa que muitos judeus tinham, que muitos dos fariseus tinham, que muitos dos zelotes, que eram totalmente contrários a Roma, tinham em relação a Jesus. Essa ideia de que ele seria um líder que se assentaria no trono de Davi e que, de alguma forma, ele desbancaria Roma. Mas Jesus aparece de um jeito totalmente diferente daquilo que era esperado. Se por um lado a gente tem os fariseus com toda a sua pompa, com toda a sua espiritualidade sendo mostrada de um jeito vaidoso, Jesus começa a ensinar as pessoas, ele começa a andar com as pessoas e fazer com que as pessoas vejam o que ele estava fazendo. E aí a gente chega no capítulo 5, onde por conta das curas, por conta daquilo que Jesus fazia, a multidão mais uma vez se ajuntou em torno de Jesus. Jesus então aproveita essa oportunidade para os ensinar. E o meu foco nessa noite com vocês é justamente o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus. Vou repeti-lo, diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Talvez para a gente, lendo essa passagem hoje, com os nossos olhos, isso perca um pouco o vigor dessas palavras. Mas se nós fizermos um exercício de imaginação e voltarmos nos versículos anteriores, aí do capítulo 4, a gente vai perceber que as pessoas que estavam atrás de Jesus eram pessoas doentes, eram pessoas com enfermidades sérias, pessoas com tormentos, pessoas que sofriam de diversas coisas e talvez se achassem excluídos. Talvez não, provavelmente eles se achavam excluídos. Até mesmo porque a gente sabe que na ideia dos fariseus, uma das ideias de bênção de Deus está na saúde, na riqueza. Eles enxergavam a prosperidade financeira como uma forma da bênção de Deus, como um retorno da bênção de Deus pela obediência deles. Então, por isso que muitos dos fariseus gostavam de exibir a sua espiritualidade e tudo mais. Mas as pessoas que estavam ao redor de Jesus naquele momento provavelmente eram pessoas vulneráveis, pessoas excluídas ou pessoas até que não seriam aceitas, talvez, dentro da sinagoga por conta da situação que eles se encontravam. Mas Jesus, provavelmente se compadecendo da multidão, ele não só os cura, como ele começa a pregar a boa notícia, como ele começa a dar a essas pessoas uma esperança. E a primeira esperança que ele dá, a primeira
coisa que ele fala quando ele se assenta no monte e começa a falar com aquelas pessoas é justamente dizer que no reino dos céus, e aqui reino dos céus e reino de Deus é o mesmo termo. Mateus, como um judeu, provavelmente não pronunciava o nome de Yahvé, então ele usa um eufemismo, ele usa reino dos céus. Mas o reino dos céus e o reino de Deus é a mesma coisa. E o reino de Deus nada mais é do que aquilo que havia sido prometido lá atrás, de que Deus governaria o seu povo e que ele ajuntaria gente de todo lugar, o povo dele espalhado por todas as nações, e esse povo o cultuaria em espírito e em verdade. Como diz lá em Jeremias, a lei do Senhor seria escrita no coração dessas pessoas, porque uma nova aliança seria feita. Como o profeta Ezequiel profetiza, o coração de pedra daria lugar ao coração de carne, e mudanças aconteceriam a partir desse momento. E Jesus então começa a pregar. Pense em você, a cabeça de uma pessoa que acabou de ter um espírito maligno sendo tirado dele, de ser livrado de uma possessão demoníaca, de uma influência maligna na sua vida, ouvir que o reino dos céus está ao alcance dele, e que não é apenas o fariseu, e que não é o doutor da lei que tem primazia no reino dos céus. A notícia provavelmente causou alegria, causou regozijo, e muitos daqueles que estavam perto de Jesus provavelmente entenderam a mensagem. E aí eu chego nos nossos dias e naquilo que a gente tem vivido no meio de toda essa loucura que a gente tem vivido nos dias de hoje, onde as pessoas têm se utilizado do nome de Deus e do reino de Deus, do nome do reino de Deus para tantas coisas, para legitimar tantas coisas. Pessoas usam o nome de Deus para ganhar discussões, pessoas usam o nome de Deus para ganhar eleições, pessoas usam o nome de Deus para ganhar seguidores nas redes sociais. Pessoas usam o nome de Deus e do seu reino para tantas coisas. Se identificam como cristãos, a gente vê aí jogadores famosos se identificando como cristãos, a gente vê pessoas das mais diversas camadas da sociedade dizendo que são cristãos, dizendo que fazem parte desse reino. Mas o que é interessante a gente notar que a primeira bem-aventurança, ela não está ali à toa, ela não foi colocada como a primeira à toa. E uma coisa que a gente precisa entender sobre as bem-aventuranças é que elas não são uma checklist do tipo, eu faço, então eu faço parte do reino. Se eu for pobre de espírito, se eu me esforçar para ser pobre de espírito, eu entro no reino dos céus. O que Jesus está dizendo aqui é completamente o contrário. Ele está dizendo que a característica daqueles que entram no reino dos céus, daqueles que reconhecem o reino, daqueles que reconhecem o rei, a primeira característica dessas pessoas é a pobreza de espírito. Ou como algumas versões trazem, e eu particularmente prefiro essa tradução, pobres pelo Espírito Santo, ou pelo Espírito. E aí a gente pensa na nossa realidade hoje de pessoas que confiam tanto na sua espiritualidade, pessoas que confiam tanto na sua bondade, pessoas que confiam tanto na sua retidão, pessoas hoje que vão a público, seja pessoalmente ou pelas redes sociais, assassinando reputações, pessoas que vão atrás xingando, pessoas que vão atrás de todas as formas, das formas mais virulentas possíveis. E quando você abre o perfil daquela pessoa, está lá, fulano de tal, cristão, membro de tal igreja. E aí a gente começa a perceber uma certa disparidade daquilo que Jesus nos ensina sobre o que é ser um membro do reino dos céus com aquilo que muitas pessoas têm dito ser enquanto cristãs. E aí você pode me perguntar, mas Pedro, a gente vive num meio em que o pobre é usado ou citado de várias maneiras, para várias coisas.
A gente está em ano eleitoral, então é normal que a gente veja, por exemplo, políticos saindo às ruas, abraçando as pessoas mais humildes e fazendo propaganda de si com as pessoas mais humildes. Ou alguém que se aproveita, e acredite você, existem pessoas que se aproveitam do momento em que a gente está vivendo para fazer caridade e ser visto porque está dando comida a alguém, está alimentando a um pobre. Mas o que Jesus está falando aqui não é dessa pobreza. O que Jesus está falando aqui não é dessa pobreza financeira, não é dessa pobreza humana. Jesus está falando de uma pobreza muito mais profunda e que nenhum de nós reconhece se o Espírito Santo não agir em nós. É a pobreza que faz com que a gente reconheça que tudo o que nós temos é dádiva de Deus. É a pobreza que faz com que eu tire os meus olhos de mim mesmo. É a pobreza que faz com que eu tire os olhos dos meus méritos, daquilo que eu acho que eu tenho para oferecer a Deus, e olho para Ele, sabendo que eu não tenho nada a dar a Ele, mas Ele tem tudo a me dar. Eu sou sempre aquele que vai receber. No Antigo Testamento, quantas vezes o Senhor se relaciona com o povo dele como os meus pobres, não no sentido de coitadinhos, de menores, não, mas aqueles que reconhecem quem eles são. Se nós rapidamente folhearmos o Saltério, a gente vai ver todos os salmistas em algum momento reconhecendo a sua insuficiência. Davi, em diversos momentos, reconhece que ele está indo diante de Deus pedir alguma coisa, mas ele está indo em pobreza, em falta de algo na mão para entregar ao Senhor, para que o Senhor o dê alguma coisa. E é justamente dessa pobreza que Jesus está falando, que é uma pobreza muito diferente, que é uma atitude muito diferente do que a gente tem visto hoje, infelizmente, até mesmo no nosso meio evangélico. Pessoas que, quando vão evangelizar ou quando vão lidar com um não cristão, elas se sentem melhores do que aquelas pessoas porque elas são cristãs. Como se o fato de elas serem cristãs fosse mérito delas próprias. Como se elas fossem melhores, tivessem alguma virtude a mais, simplesmente porque elas são cristãs. E aí a gente vê espantalho sendo feito por conta dessas atitudes. Mas o que Jesus ensina aqui, no cume do monte, falando para aquelas pessoas que estavam ali, é que uma das características principais, se não a principal característica daquele que é herdeiro do reino de Deus, é a pobreza pelo Espírito. E aí, a gente começa a pensar no nosso dia a dia. Para pensar no efeito que toda essa pandemia gerou na nossa vida. Quantas pessoas não puderam mais sair de casa, quantas pessoas ficaram confinadas. Pessoas viram todo o seu planejamento do ano irem por água abaixo, as suas viagens irem por água abaixo, seu planejamento financeiro ir por água abaixo, a sua carreira no trabalho. Ao invés, esse talvez fosse o ano que muitas pessoas imaginavam, eu vou trabalhar o suficiente para ser promovido, eu vou trabalhar o suficiente para ser notado pelo meu chefe e alguma coisa vai acontecer no meu trabalho. E de repente está todo mundo trabalhando de casa. E as coisas se complicam. A gente percebe que o controle da nossa vida, o controle final e último da nossa vida, não está nas nossas mãos. E mais do que tudo, a gente percebe que as nossas soluções, nós vivemos na época mais tecnológica. Nós temos um celular que é mais poderoso do que um computador dos anos 90. Nós temos, se a gente quiser assistir filme, hoje em dia a gente não precisa ir ao cinema, a gente tem lançamentos assistindo em casa, a gente tem cirurgias sendo feitas de alto risco, que antes eram feitas de alto risco, hoje são feitas com segurança maior por conta da tecnologia. A gente tem uma qualidade de vida maior. E por conta disso, muitos de nós acreditam que podem dominar a sua volta, o ambiente à sua volta. Ou até mesmo que elas não precisam tanto assim se humilharem, afinal de contas, foi o ser humano quem descobriu isso tudo. Foi o homem quem chegou à Lua, foi o homem quem progrediu no avanço tecnológico. Mas se há algo que mostra a nossa falência enquanto seres humanos, é a nossa parte moral.
Nós podemos avançar anos e anos na tecnologia, mas o nosso eu interior, a confusão interior da sociedade ainda se mostra nos nossos dias. As pessoas não sabem quem elas são, as pessoas não sabem para onde olhar, as pessoas não sabem para onde ir, as pessoas se sentem sozinhas, isoladas. Os psicólogos talvez estejam sendo os profissionais que mais trabalham nessa pandemia. Pessoas com o seu psicológico abalado, pessoas que não conseguem lidar com as situações que a vida lhes impõe, porque eles acreditam que a resposta precisa sair deles. São pessoas autossuficientes, pessoas que acham que eles vão salvar a si mesmos, porque são bons, porque têm virtudes, porque têm talentos, têm dons. A verdade é que ser pobre de espírito não é renegar nada disso. Ser pobre de espírito não é dizer que você não tem dom nenhum, não é dizer que você não vale nada. Pelo contrário, a criação do homem, nenhuma outra parte da criação brilha tanto a imagem de Deus como o ser humano. Nenhum outro elemento da criação carrega em si mais semelhança com Deus do que o ser humano. Por isso, ser pobre de espírito também não é se fazer de coitado, não é também se achar pior do que todo mundo. Ser pobre de espírito nada mais é do que reconhecer que você não é suficiente sozinho. E por que são os pobres em espírito ou os pobres pelo espírito que são herdeiros do reino de Deus? Porque no reino de Deus só há espaço para um rei, só há espaço para um soberano, só há espaço para um que pode dar todas as coisas aos homens. O resto de nós só pode receber, nós não temos nada, absolutamente nada a dar ao Senhor. E só consegue ver isso com os olhos certos quem sabe realmente quem é. Só consegue se alegrar na vinda do reino de Deus quem entende que não teria condições nenhuma de se achegar diante de Deus, de estar diante de Deus e oferecer alguma coisa a Ele. É no mesmo livro de Mateus, no mesmo evangelho de Mateus, que a gente, por exemplo, tem o registro do fariseu e do publicano que entram na sinagoga para orar. O fariseu, convicto da sua espiritualidade, da sua virtude, de que era alguém reto e justo aos olhos de todos e aos seus próprios olhos, ele entra e ora a si mesmo, dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou como os outros que praticam tais coisas. Eu não sou como os outros que fazem isso ou aquilo. Obrigado porque eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E o publicano, enquanto isso, entra na sinagoga com os olhos carregados e provavelmente sem coragem de se direcionar a Deus. E começa a bater no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pobre, que sou pó. Só consegue entender a alegria do reino de Deus, só consegue desfrutar da alegria do reino de Deus aquele que entende que tudo que ele tem é dádiva do Senhor. Aquele que entende que tudo que ele tem é porque o Senhor o ama, e esse amor transborda na correção, transborda na disciplina, mas transborda também na prosperidade, transborda também na segurança, transborda também no cuidado. Então, meus irmãos, numa época como a nossa, em que muitas pessoas acreditam ter a solução para o mundo, quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo: não, se eu fosse o presidente do Brasil, a coisa seria totalmente diferente. Ah, não, se eu tivesse o poder de mudar alguma coisa, o mundo talvez fosse diferente. Mas a verdade é que se o Espírito Santo não agir em nós, se o Espírito Santo não nos convencer da nossa pobreza e da nossa humildade, nós podemos chegar na Lua, nós podemos chegar em qualquer outro planeta, mas o planeta que nós pisarmos, nós vamos levar a nossa falência moral. Porque sem a parte de Cristo, a parte da obra maravilhosa do Espírito Santo, não resta absolutamente nada de aproveitável.
volto a pensar sobre aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Jesus e como isso era tão maravilhoso para eles, de ouvir que o reino dos céus estava aberto para gente simples, para gente que sabia que não tinha o que dar, para gente que sabia que não era perfeita, para gente que sabia que não era a elite da época. Não que ser elite, muitas pessoas hoje podem, e isso acontece na interpretação bíblica, muitas pessoas pegam conceitos dos nossos dias e tentam colocar no texto bíblico. O problema não é você ser rico. Não há problema em você ser rico, claro, se a sua riqueza vem do fruto do seu trabalho, do fruto do trabalho da sua família, se vem de forma lícita. Não é pecado ser rico. O pecado é achar que a riqueza te faz melhor do que a outra pessoa. Ao mesmo tempo, não é pecado ser pobre, não é pecado no sentido de ser humilde, de não ter posses, não é pecado isso. Um cristão pode ser alguém humilde, um cristão pode ser alguém que vai viver a vida toda dele numa condição mediana em relação financeiramente falando. Isso não é pecado. O pecado é você achar que o fato de você não ter dinheiro te torna melhor do que aquele que tem dinheiro, porque o rico é alguém que rouba, ou alguém que manipula, ou alguém que... O problema sempre é quando nós acreditamos que nós somos melhores do que os outros por alguma coisa que nós temos, e não por alguma coisa que Deus é em nós. E aí, por exemplo, na nossa prática de igreja, por exemplo, como que a pobreza, o reconhecimento da nossa pobreza de espírito ajuda na nossa convivência como igreja. Ajuda quando eu tolero meu irmão, quando eu entendo que ele, como eu, é pó, é cinza, que eu não posso esperar a perfeição dele, porque ele é pobre de espírito como eu, e aí quando ele erra comigo, eu não sou o juiz que massacra, eu não sou aquele que afasta, que exclui. Pelo contrário, reconhecendo que nós estamos na mesma condição, então eu me coloco como um conciliador. Outra situação que a pobreza de espírito pode nos ajudar na igreja, o fato de nós servirmos uns aos outros. Porque para muitos, o fato de eu estar aqui falando, e você aí na sua casa ouvindo, pode dizer que talvez eu seja maior do que você, ou o pessoal que acabou de cantar, talvez você possa olhar para o pessoal que toca, que canta na igreja e acha assim, nossa, esse pessoal deve estar em outro nível. Não, meu irmão. A verdade é que todos nós somos as mesmas pessoas. O pastor Paulo é a mesma pessoa, eu sou a mesma pessoa, você é a mesma pessoa diante de Deus. E é isso que torna o reino de Deus tão belo, tão sublime, tão supremo, em questão de qualquer outro reino humano possível. Porque o soberano que está assentado no trono não é vil. E não há nenhum tipo de concorrência desleal para chegar em lugar nenhum, porque diante dele todos nós somos iguais, alvos da mesma graça. Tanto aquele que é curado porque tinha dentro de si um espírito maligno, como aquele que viu em Jesus alguém que era digno de ser seguido e seguiu. Essas pessoas são iguais. Jesus não fazia acepção das pessoas se elas eram ricas ou pobres, se elas eram altas ou baixas, ou se elas eram pobres ou ricas, contando que elas reconhecessem quem de fato elas eram. Se a gente for no versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, a gente vai ler o começo da pregação de Jesus. Ele diz assim, daí em diante, Jesus começou a pregar e dizer, arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Todos nós precisamos nos arrepender. Talvez está sendo difícil para você passar por isso tudo, porque o seu orgulho não deixa você aceitar que Deus tem o controle de todas as coisas. Talvez você, ainda que você não fale com ninguém, nos seus momentos de oração, nos seus momentos sozinhos com Deus, você questiona a Deus, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu perdi o meu emprego? Por que essa doença veio sobre mim? Por que o Senhor não me protegeu? Talvez
aí na sua casa, talvez nesse período que a gente está vivendo, você se pergunte até, infelizmente, por que eu perdi o meu ente querido? Por que foi tirado de mim algo que eu tinha tanto apreço? Mas a verdade é que a gente só consegue encontrar descanso no Senhor e regozijo no reino dos céus quando a gente reconhece que tudo que nós temos é dádiva de Deus. Que Deus é Deus quando Ele dá e quando Ele tira. Deus é Deus quando Ele abençoa e quando Ele corrige. Deus é Deus quando Ele nos coloca sobre o muito e quando Ele nos coloca sobre o pouco. E Ele faz isso porque Ele nos conhece. Uma pessoa que não reconhece a sua condição real, a sua condição interior, separada de Deus, ela nunca vai se satisfazer na correção do Senhor, por exemplo. Uma pessoa que não reconhece que é pobre de espírito, ela nunca vai assumir, ou ela nunca vai ter a ideia como confortável o fato de que Deus está assentado no trono e não eu estou assentado no trono. O fato de que Deus não é manipulável, de que eu não posso, com a minha religiosidade, manipular o Senhor, mas que eu posso esperar dele o cuidado, o descanso, o alívio na hora exata. De que Deus nunca falha, de que Ele é um Rei justo, bondoso. E por isso, entrar no reino dos céus deveria ser aquilo que move o nosso coração. O fato de estarmos no reino dos céus deveria ser a nossa maior alegria. E eu termino justamente pela questão da alegria. O começo do versículo diz: bem-aventurados. Se hoje nos nossos dias, talvez alguém que reconhecesse que não é nada, reconhecesse que não tem poder sobre a própria vida, alguém que assume que tudo que ela tem foi Deus que deu, talvez as pessoas olhassem para ele e dissessem: pobre coitado, nunca vai ter nada, porque ele não vai à luta, ele não vai adiante. Talvez as pessoas pudessem olhar para ele e dizer assim: esse negócio de ser pobre de espírito, de não confiar em si mesmo, não sei se isso serve para mim. Afinal de contas, um dos lemas da nossa época é justamente o quê? Confie em si mesmo. O que você precisa está dentro de você. A saída dessa situação está dentro de você. O que você precisa para ser feliz está dentro de você. O homem como o grande protagonista, nos empurrando para fora da dependência de Deus, nos empurrando para fora da mão do Senhor. Por isso, feliz de verdade, abençoado de verdade, pleno de verdade, é quem sabe que a vida dele, que a salvação dele, que a alegria dele, que tudo que ele tem não depende dele, mas depende do Senhor. Essa não é uma palavra para que você se sinta mal, essa não é uma palavra para que você desconfie das suas capacidades, dos dons que Deus te deu. Mas essa é uma palavra para que você, ao invés de recorrer a isso, quando a sua vida não tiver sentido, ou quando você sentir que as coisas ao seu redor estão ruindo, não olhe para os dons que Deus te deu. Não olhe para quem você é dentro da igreja, ou quem você é na sociedade. Olhe para quem você é em Deus e quem Deus é em você. Talvez esse seja o problema com muito do nosso aconselhamento hoje em dia. As pessoas são ensinadas a, de alguma maneira heróica, lutarem por elas mesmas. Mas eu te convido, meu irmão, a baixar as armas. Eu te convido a se alegrar na boa notícia de que reconhecer quem você é em Cristo faz de você alguém plenamente feliz. Reconhecer quem você é no reino de Deus, não ter necessidade de aparentar ser o melhor de todos, poder admitir as suas fraquezas com seu Deus, poder admitir as suas fraquezas, os seus medos, os seus anseios, te torna um bem-aventurado, porque todas as vezes que o Senhor se move ao seu favor, você reconhece nele a mão de um Pai amoroso, de um Rei bondoso, de alguém que te ama. Eu não sei como é que você tem enfrentado essa pandemia. Eu não sei como é que você tem lidado com as circunstâncias da sua vida. Eu não sei, mesmo
até mesmo como que você tem planejado a retomada da sua vida. O meu convite nessa noite é para que você não confie em você. É para que você não confie naquilo que você tem, mas que você confie no Deus que te chamou para o reino dele. Se você reconhece Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se você reconhece Ele como aquele que te dá todas as coisas, se você reconhece Cristo como o doador das dádivas da sua vida, deixe que Ele dirija os seus passos. Deixe que Ele te reerga se você precisar. Deixe que Ele te ajude a passar por esse momento. Talvez você hoje precise assumir: Senhor, eu tenho vivido a minha vida achando que eu sou melhor do que as pessoas, achando que o que eu tenho me torna melhor do que alguém. Eu sou essa pessoa que acha que o Senhor não podia ter feito isso comigo. O meu convite para você nessa noite é descansar na bondade do Senhor. É não ter medo de assumir que você não está no controle. É não ter medo de chegar perto de Jesus mesmo com a sua doença. É não ter medo de chegar perto de Jesus mesmo com as suas falhas. Porque da mesma forma que Jesus olhava para aquela multidão e Ele curava, e Ele ensinava, e Ele pastoreava aquelas pessoas de alguma maneira, Ele é o pastor supremo da sua vida. Você foi colocado no reino dEle. Então se alegre em fazer parte do reino dos céus. Se alegre em fazer parte do reino de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o rei, Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Talvez você aí na sua casa, talvez te enviaram esse link para que você assistisse essa mensagem, ou talvez você é um membro mesmo da nossa igreja, está acompanhando aí junto. E esses dias têm sido marcados por essa incerteza, essa insegurança, o medo do amanhã, a sensação de insuficiência, o medo de não dar conta.
de não dar conta de voltar ao trabalho, de não dar conta de voltar à rotina comum, de não dar conta de tocar a vida depois de uma perda, sem saber o que fazer com tudo isso que aconteceu. A minha dica para você é simplesmente uma: olhe para o Rei, olhe para o Rei, clame a Ele, confesse a Ele que você não pode, que você é insuficiente. O reino de Deus está próximo, Ele está presente aqui e agora. O reinado desse Rei justo, esse reino que nós acabamos de cantar. Que você aí na sua casa curva a sua cabeça junto comigo. Quero orar por você, eu quero orar com você. Se você está ouvindo essa pregação e quer conversar com um dos nossos pastores, o pastor Paulo, o pastor Denilson, vai aparecer aí um número dos nossos contatos. Você pode entrar em contato, você pode buscar aconselhamento pastoral. Como eu disse durante a mensagem, nós estamos todos no mesmo pé, somos todos pobres de espírito. E nessa condição, o que a gente pode fazer é servir um ao outro, é ajudar um ao outro. Então, não hesite. Se você precisa de ajuda, se você precisa de uma oração, tem o número passando aí embaixo. Se você é um membro da nossa igreja e quer também contribuir com ofertas, com os dízimos aqui da igreja, você pode, vai aparecer aí também as contas da igreja, você pode fazer o seu depósito bancário, depois enviar o comprovante do depósito só para a gente checar se foi tudo certinho, pelo número de WhatsApp também, para que a nossa igreja continue avançando, a gente continue honrando com os nossos compromissos e abençoando aqueles que o Senhor nos deu a oportunidade de fazer. Queria te convidar a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça comigo. Senhor, nós confessamos, Pai, a nossa insuficiência. Nós confessamos que tudo o que nós temos como teu povo vem do Senhor. Que enquanto o mundo luta para fazer o seu nome conhecido, para provar que tem e que pode, enquanto a riqueza desse mundo cega tantas pessoas, enquanto o poder desse mundo cega tantas pessoas, a ponto das pessoas venderem a sua honestidade, venderem o seu nome em troca de bens materiais ou de posições na sociedade. Deus, nós reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor, de que nada nesse mundo pode suprir o vazio que há no ser humano, a não ser a presença do Espírito Santo vindo habitar em nós. Senhor, então, a nossa oração é que o Senhor nos ajude a todos os dias olhar para dentro de nós com os olhos do Senhor, reconhecer quem nós somos, reconhecer quem o Senhor é, reconhecer que nós somos bem-aventurados, porque a nossa fonte última de bem é o Senhor. Que isso nos traga alegria, que isso nos traga tranquilidade, que isso nos traga motivação para trabalhar, para servir ao outro, para ajudar o próximo. E que a gente consiga, Senhor, manifestar esse teu reino, manifestar esse teu domínio aqui e agora, através da ação da tua igreja, através das nossas ações individuais durante o dia. Senhor, e que esse meu irmão, essa minha irmã, essa pessoa que está aí em casa, que ainda não reconhece o Senhor ainda não reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, ainda não reconhece Cristo como o Deus que se fez homem, que o teu Espírito Santo haja sobre a vida dessa pessoa nessa noite, que o teu Espírito Santo toque a vida dessa pessoa e que convença essa pessoa, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, produzindo nela fruto de salvação. Deus, nós te louvamos, te adoramos e glorificamos o teu nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, e isso é pura graça do Senhor. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo de Cristo. Amém e amém. Obrigado a você que ficou com a gente até aqui. Obrigado porque você cantou, você ouviu a palavra do Senhor, você orou conosco. Que a sua semana, que o restante da sua semana seja repleto de bênçãos.
e que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Boa noite. Teu reino é sempre eterno.